Olá, seja bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos avançando para que o nome do Senhor seja glorificado e você possa ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos a nossa leitura de hoje, eu peço que você compartilhe, você deixe seus comentários abaixo, curta e também ative o sininho para que cada vez que nós postarmos algo novo, você possa estar por dentro. Hoje, no nosso 22º dia, nós iremos ler Gênesis no capítulo 23, iremos até Mateus no capítulo 22, retornaremos a Neemias no capítulo 12 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 22. A nossa leitura primária, que será em Gênesis no capítulo 23, ele fala sobre a morte de Sara e como Abraão lidou com isso. A nossa leitura começa assim, Gênesis no capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Eu sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão. Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Enterre sua mulher numa das nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe a sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar a minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, para que lhe pertence e se encontre na divisa do seu campo. Peça-lhe que ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha a minha propriedade para sepultar entre vocês. Efrom, o hetita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hetitas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-o na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão se curvou perante o povo daquela terra e disse, Efrom, sendo ouvido por todos, ouça-me por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão, ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata, mas o que significaria isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hetitas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro da divisa do campo, foi transferido a Abraão como a sua propriedade diante de todos os hetitas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou a sua mulher Sara na caverna de campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidas a Abraão pelos hetitas como propriedade para a sepultura. Nós iremos agora iniciar a nossa segunda parte da nossa leitura lá em Mateus no capítulo 22, onde o próprio Jesus ele começa a fazer uma nova parábola e ali ele interpela também falando sobre os pagamentos de impostos e a realidade sobre a ressurreição que haveria de vir, que acontecer. Mateus no capítulo 22 diz assim, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, os meus novilhos, gordos, para que fossem abatidos e tudo preparado. Foram para o banquete do casamento. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para um campo e outro para os seus negócios. O restante, agarrando os seus servos, maltratando-os e matando-os. O rei ficou irado e enviou o seu exército destruindo aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos, o banquete do casamento está pronto, mas os seus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos que encontrarem.
Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei encontrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou sem uma veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-no os pés e as cabeças e lance para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então os fariseus saíram e perguntaram e planejaram um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram os seus discípulos juntos aos herodianos e lhes disseram: Mestre, sabemos que é digno e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção dele, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E eles lhe perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E eles lhe disse: Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-os, se retiraram. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casá-la com a viúva e dar-lhe descendência. Então, havia 7 irmãos entre nós, e o primeiro casou e morreu. Como não teve filho, deixou a sua mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, a ressurreição, de qual das 7 será a sua esposa? Isso que todos foram casados com ela. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não podem se casar nem ser dadas em casamentos, mas como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram, um deles perito da lei, e o pôs à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior do mandamento? Respondeu Jesus: Ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder uma só palavra. E naquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Agora nós iremos ler Neemias, no capítulo 12. Eu sempre falo isso para vocês, mas é de bom tom relembrar, para deixar sempre marcado antes de fazer a tua leitura, para que você tenha maior agilidade em folhear as Sagradas Escrituras. Então já deixa marcado no texto bíblico que você fará a leitura do dia. Aqui em Neemias, no capítulo 12, nós vamos ler uma lista de sacerdotes e levitas que estavam em Jerusalém e também a dedicação que foi feita nos muros de Jerusalém. Então aqui a leitura em Neemias, no capítulo 12, começa assim: Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Saltiel, com Jesua, Seraia, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Geniton, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Gedaias, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. E esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas no dia de Jesua. E também os levitas foram Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e também
Matanias, o qual com os seus colegas estavam encarregados dos cânticos de ações de graças. Baquebuquias e Uni, seus colegas, ficaram em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joiaquim, Joiaquim foi o pai de Eliacibe, Eliacibe foi o pai de Joida, Joida foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes da família do sacerdote de Meraias, e das famílias de Jeremias e Ananias, das famílias de Esdras, Mesulão, e da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, e da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Eucai, e da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zincri, da família de Meniamim, e de Maidias, Piltai, e da família de Bilgai, Samua, da família de Semaías, de Jonatas, de Joiraribe, de Matenai, das famílias de Gedaías, de Uzi, da família de Selai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Euquias, Assabias, da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasabe, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, Joida e Joanã, Jadua, foram registrados durante o reinado de Dário, persa. Os chefes da família dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, de filho de Eliacibe, foram registrados nos livros das crônicas. Os líderes dos levitas foram Assabias, Serébias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas que ficaram à frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acude eram os porteiros, vigiavam os depósitos localizados junto a portas. Eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdotes e escribas. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graça, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netopatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois estes cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas se purificavam cerimonialmente e depois purificavam também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto muro, também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaias, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaias, bisneto de Matanias, era filho de Micaias, neto de Zacur, bisneto de Azafe, e seus colegas, Semaias, Azarel, Milalai, Galilai, Mai, Natanael, Judá e Anania, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escribas, ia à frente deles. Na porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro e levavam consigo a metade do povo. Passavam pelas torres dos fornos até a porta larga, sobre a porta do Efraim, e sobre a porta de Gessana, e sobre a porta do peixe, e a torre de Ananel, a torre de Sem, indo até a porta das ovelhas, junto à porta dos guardas, paramos. Os 2 coros encarregados de ação de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais, dos sacerdotes Eliaquim, Maceias, Miniamim, Micaias, Elionai, Zacarias, Ananias com suas trombetas, além de Maceias, Semaias, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantavam sob a direção de Jezarias,
E naqueles dias contentes como estavam, ofereceram um grande sacrifício, pois Deus os enchera de alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados do depósito, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que haviam em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto a Deus e o ritual de purificação, das quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigente dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores, para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas levavam as porções aos descendentes de Arão. A nossa última leitura de hoje ficará em Atos dos Apóstolos, aonde nós vimos no final de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, o apóstolo Paulo fazendo um discurso, e esse discurso ele era bastante aclamado após a prisão dele em Jerusalém. E essa é a continuação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, que ele diz assim: Irmãos e pais, ouçam a minha defesa. Quando ouviram que lhe falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido de Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto a qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto os homens quanto as mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio deles, cheguei a obter cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidos. Por volta do meio-dia, eu aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E os que acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levanta-te, entre em Damasco, onde lhe será dito o que fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, e que o resplandecer da luz me deixava cego. Um homem chamado Ananias, que é o seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio me ver, e pondo-me junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será a testemunha de todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor, que me disse: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, entre estes homens sabe que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender-me, açoitar, e os que creem em ti. E quando foi derramado o seu sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que os matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse. Então todos levantaram a voz e gritavam: Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tiraram as suas capas, levantaram a poeira para o ar, e o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: Que vais fazer? Esse homem é um cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele disse: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisarei pagar um levado do preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu tenho direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente.
O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que reunisse os chefes dos sacerdotes de todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-os a ele. Muito obrigado pela tua companhia. Não deixe de participar através do teu comentário, deixar o teu curtir, o teu compartilhar e ativar o sininho. E te aguardo amanhã para mais um dia da leitura das Sagradas Escrituras.